Olá, estudantes! Estamos aqui para iniciar a nossa quarta semana de aula, que corresponde à aula 6 do nosso caderno pedagógico. Iremos trabalhar a matéria capacidade de armazenagem de um depósito. Então, vamos começar. O que iremos trabalhar dentro dessa outra matéria? Trabalharemos praça útil do depósito, trabalharemos altura do empilhamento e fator de estiva. Por que estudar a capacidade de armazenagem de um depósito na movimentação e armazenagem? Qual é o objetivo? Para reconhecer as principais técnicas da previsão da capacidade de um depósito. Então, vocês irão reconhecer que para poder prever a quantidade que cabe em um depósito, que cabe em um armazém, existem técnicas, existem metodologias. Conceito de capacidade. Capacidade é aquilo que é possível se fazer, ou ainda, poder de receber, conter ou acomodar. Conteúdo cúbico, o volume que cabe naquele armazém, né? Qual a altura, a quantidade, a largura, a profundidade. Medida de conteúdo de líquido, gás ou sólido. Poder, aptidão ou possibilidade de fazer ou produzir qualquer coisa. Capacidade de armazenagem é a quantidade de produtos que cabe em um determinado espaço. Então, esses aí são alguns conceitos itens a serem considerados sobre capacidade de um depósito. Primeiro item, praça útil do depósito. O segundo, altura do empilhamento e, por último, fator de estiva. Capacidade estática nada mais é que um limite máximo de carga que uma área pode receber simultaneamente. Ela deve ser expressa em toneladas. Veremos tipos de capacidade. Quais são os tipos de capacidade? Capacidade estática e capacidade dinâmica. Dentro da capacidade estática, qual é o conceito? É o limite máximo de carga que uma área pode receber simultaneamente. Ela deve ser expressa em toneladas. Existe uma fórmula que representa, que traduz a capacidade estática. Qual é essa fórmula? Nós iremos multiplicar praça útil pelo nível de empilhamento e dividir pelo fator de estiva médio. Agora, nós iremos trabalhar a capacidade dinâmica. Qual é o conceito da capacidade dinâmica? É a quantidade de carga que pode ser movimentada dentro de um armazém em um determinado período. Esse período pode ser uma semana, um mês, um ano. Capacidade dinâmica sempre deve ser expressa também em toneladas, igualmente à capacidade estática. Existe uma fórmula que representa a capacidade dinâmica, que é a capacidade estática, que nós vimos no slide anterior, dividida pelo tempo de permanência pelo período, que pode ser semana, mês ou ano. Vamos trabalhar agora um problema, que vocês verão que é uma aplicação simples na fórmula, não precisa se preocupar com esse tipo de questão. É só para podermos exemplificar o porquê do estudo da capacidade dinâmica. Então, o problema aí, olha. A capacidade estática para determinado produto é de 5.500 toneladas. Qual seria a capacidade dinâmica mensal se o tempo médio de permanência fosse de 2 dias? Então, vamos lá para a resolução desse problema. Com a fórmula, teremos o seguinte resultado. Então, vamos aplicar simplesmente na fórmula, é muito simples, muito simples. Verificaremos que capacidade dinâmica é igual à fórmula, capacidade estática dividida pelo tempo médio de permanência e pelo período. Então, aplicando a fórmula, 5.500 dividido por 2 vezes 30 dias, no caso mensal, não vamos colocar um mês, vamos transformar em 30. Então, a capacidade dinâmica desse armazém, 82.500 toneladas. Vocês viram que é a aplicação simples do uso da fórmula. Agora, praça útil. O que vem a ser a praça útil? Então, vamos ver o conceito. Praça útil do depósito é o mesmo que área útil. São os espaços reservados para armazenagem, excluindo-se a área de pesagem, no caso onde tem as balanças, a área de vistoria, de separação e de reuso da embalagem. Essas áreas são consideradas não utilizáveis. Existe uma fórmula que representa também a praça útil do depósito, que é a área total menos a área não utilizável. A altura do
empilhamento é um dos itens que nós trabalhamos dentro das técnicas de capacidade de armazenagem. Segundo a norma regulamentadora NR11 do Ministério do Trabalho, todo empilhamento deve ficar afastado das paredes do prédio pelo menos meio metro. A utilização do espaço vertical, lembra-se que nós falamos na nossa primeira semana que o melhor aproveitamento de armazenagem é a verticalização, é a utilização do espaço aéreo no armazém? Então, a utilização do espaço vertical é decisiva na definição da capacidade de armazenagem de um depósito. Vamos falar, dentro da altura de empilhamento, sobre a verticalização. A verticalização é uma técnica muito utilizada, é uma forma de ampliar o pé direito. Significa que a altura está sendo ampliada ou melhor utilizada. Qual é a justificativa? Lembram da otimização do processo e da redução de custo? É mais barato crescer para cima do que para os lados. Então, é mais fácil, mais barato verticalizar do que horizontalizar, o que requer aquisições de plantas, no caso da horizontalização. A verticalização, nós utilizamos equipamentos especiais. Um exemplo de equipamento especial é o transelevador. Ele faz toda a movimentação vertical dentro de um armazém. Ele retira e insere qualquer tipo de produto nas prateleiras, independente da altura. O terceiro item que devemos considerar em relação à capacidade de armazenagem é o fator de estiva. Qual é o conceito do fator de estiva? É o espaço ocupado por uma tonelada de uma determinada mercadoria, expresso em metro cúbico por tonelada. Fator de estiva de diferentes itens. O que é que nós vamos fazer, Liz? Quando eu tenho vários produtos dentro de um armazém e vários fatores de estiva, o que é que a gente faz? Cada tipo de mercadoria tem um fator de estiva, ele vem atribuído pelo fornecedor. Pergunta-se, então, como fazer com itens diferentes em peso e volume? Nós fazemos a média deste fator de estiva. O exemplo aí, uma forma seria buscar o fator de estiva médio, conhecendo os fatores de estiva de 3 itens de pesos idênticos. O item A, 2,5 metros cúbicos por tonelada, fator de estiva. Item B tem o fator de estiva de 2 metros cúbicos por tonelada. E o item C tem 3 metros cúbicos por tonelada. Então, o que se faz? Soma o valor dos fatores estiva dos 3 itens diferentes e faz-se a média, ou seja, são 3 itens, divide por 3. Então, 7,5, né, que é a soma dos fatores estiva, divide-se por 3 e dá uma média de 2,5 metros cúbicos por tonelada. Essa informação é lida da seguinte forma: para cada tonelada, precisamos de 2,5 metros cúbicos para estocá-las. Um outro exemplo é uma TV de 52 polegadas, cujo peso da embalagem seria de 40 quilos por unidade. Para chegar a 1 tonelada, seria necessário quantas TVs? Fez-se o questionamento. O cálculo: 1.000 TVs divide por 40, que é o peso dela. Então, apresentou um resultado de 25 TVs. Então, 25 TVs pesaria 1 tonelada ou 1.000 quilos. E 25 TVs ocuparia qual volume cúbico? Uma TV tem 0,2475 metros cúbicos, calculado anteriormente. Então, 0,2475 vezes 25, que é a quantidade de TV, deu 6 metros cúbicos, 0,18 por tonelada. Como que se lê essa informação? Cada tonelada desse produto consome 6,18 metros cúbicos de espaço e são 25 unidades. Cada unidade tem fator de estiva de 0,2475 metros cúbicos por tonelada, aproximadamente 6,18725. Agora vamos falar sobre empilhamento.
Quais são os fatores de segurança que temos que levar em consideração quando empilhamos mercadorias em um armazém? Disponibilidade de equipamentos de elevação adequados, se você tem empilhadeira ou transelevadores. Inexistência de riscos de avarias por esmagamento, tem que ver a sobrecarga que existe. Geralmente o fornecedor já apresenta, pode-se empilhar 2 caixas, 3 caixas, geralmente está descrito na embalagem do produto, e cuidado para que não se exceda a resistência estrutural do piso. Então tem que ver produtos muito pesados, do estilo geladeiras, máquinas de lavar, geralmente num ambiente verticalizado não vai se colocar lá em cima, geralmente ela fica no primeiro andar ou no segundo andar na armazenagem. Agora são ações que você nunca deve fazer, esses procedimentos não podem acontecer dentro de um armazém. Primeiro deles, exceder a capacidade dos equipamentos de elevação. Cobrir com pilhas de mercadorias os dutos de ventilação e os sistemas de combate a incêndio. Permitir que a excessiva altura de um empilhamento deixe a pilha instável ou em áreas sujeitas à umidade. Sempre leia as observações, as considerações que o fornecedor escreve na embalagem. Armazenar juntas, na mesma zona de empilhamento, mercadorias incompatíveis entre si e não adotar todas as medidas de precaução orientadas pelo proprietário da mercadoria. Então, sempre lê o que o fornecedor escreve na embalagem do produto. Nunca material de limpeza perto de materiais, né, alimentícios. Jamais. Agora iremos concluir a nossa 4ª semana de aula, vamos finalizar a nossa aula 6 do caderno pedagógico. Nessa 4ª semana de aula, reconhecemos que a capacidade de armazenagem de um armazém é o máximo de produtos que um armazém pode guardar. Vimos sobre... Para calcular essa capacidade de armazenagem, é preciso levar em consideração elementos como a praça de armazenagem, a altura do empilhamento dos produtos e o fator de estiva da mercadoria. Saibam que esse fator de estiva já vem nas observações do fornecedor. Não esqueçam de acessar sempre o nosso caderno pedagógico, que está linkado na página da disciplina, e vamos agora passar para a 5ª semana de aula.